Olá, sabe quando a gente pensa em terapia, é comum vir à mente um monte de técnicas, de estratégias, mas e se o ingrediente mais decisivo para a mudança fosse algo, na verdade, muito mais humano e, por que não, muito mais vulnerável? É isso que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar no coração da terapia, a própria relação entre terapeuta e cliente e entender como essa conexão pode ser a ferramenta mais poderosa de todas. E essa pergunta aqui, ela é a chave de tudo, né? É ela que nos leva, assim, direto para o centro do consultório, aquele lugar onde a ciência da psicologia meio que encontra a complexidade da alma humana. E onde, olha que interessante, a maior força é ao mesmo tempo a maior fraqueza. Então, nosso roteiro para hoje é esse aqui. Primeiro, a gente vai descobrir qual é o tal calcanhar de Aquiles da terapia. Depois, vamos falar sobre um conceito chamado reparentalização e como ele pode ajudar a curar feridas antigas. Em seguida, vamos ver a arte de confrontar com compaixão. E para fechar, a gente vai dar uma espiada no que acontece dentro da mente do próprio terapeuta. Vamos começar então pela primeira sessão, o calcanhar de Aquiles da terapia. Olha, muita gente acha que o sucesso de uma terapia está nas técnicas que o profissional usa, né? Mas a pesquisa mostra que o fator mais decisivo é outro. É algo, na verdade, bem mais fundamental e humano. E aqui está a grande revelação que as pesquisas na terapia do esquema trazem. É algo surpreendente mesmo. A variável mais vulnerável e ao mesmo tempo mais poderosa não é uma técnica, não é uma teoria. É a própria personalidade do terapeuta, o ser humano que está ali por trás do diploma. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que só as técnicas, elas não dão conta de promover uma mudança que dure. Pensa assim, é como ter uma caixa de ferramentas incrível, mas sem a mão de quem sabe usar. O poder de verdade, ele está nas sutilezas da relação, na confiança, na segurança, na conexão que se forma ali. É isso que dá vida e eficácia para qualquer abordagem. Ok, então se a relação é a chave, como é que ela funciona para curar na prática? Bom, aí a gente entra na nossa segunda sessão, a cura através da reparentalização. A ideia aqui é bem poderosa, oferecer uma experiência que possa, de alguma forma, corrigir feridas do passado. E olha, essa citação do Jeffrey Young, que foi quem criou a terapia do esquema, ela diz tudo. Ele não fala que é uma técnica ou uma parte do processo. Ele diz que é a alma da terapia. Isso já mostra o peso, a importância fundamental que isso tem. Mas o que é essa tal de reparentalização limitada? De forma bem simples, é quando o terapeuta trabalha para suprir aquelas necessidades emocionais centrais que, por algum motivo, não foram atendidas lá na infância do cliente. Funciona como um antídoto mesmo, sabe? Um antídoto contra aqueles padrões de vida que tanto machucam, os tais dos esquemas. Agora atenção para essa palavra limitada. Ela é fundamental aqui. Por quê? Porque o objetivo não é de jeito nenhum substituir os pais ou virar amigo do cliente. A ideia é fornecer essa cura dentro dos limites profissionais e éticos da terapia. É usar esse vínculo seguro para atender necessidades que ficaram para trás. Vamos então para a próxima camada de complexidade. É aqui que a empatia encontra o desafio. A relação terapêutica vira esse espaço que, ao mesmo tempo que acolhe, também precisa impulsionar a mudança. É uma verdadeira arte do equilíbrio. E o nome dessa arte é confrontação empática. Pensa nesse equilíbrio delicado. Não é só sobre ser gentil, é a habilidade de, ao mesmo tempo, entender profundamente a origem da dor e dos comportamentos de uma pessoa e, simultaneamente, desafiar como esses mesmos comportamentos estão sendo autodestrutivos hoje, no presente. É como uma dança mesmo, com dois passos que se completam. De um lado tem a empatia. Ela valida a dor, entende a história, constrói aquela base de segurança. Do outro vem a confrontação. Ela aponta os padrões que não funcionam mais, foca no impacto que eles têm hoje, empurra para escolhas mais saudáveis. Um passo não funciona sem o outro. Para isso ficar mais concreto, vamos dar uma olhada num caso que o nosso material de base apresenta. Essa é a Abby, uma mulher de 28 anos que carrega um medo muito, muito profundo de ser abandonada. E aí surge um problema que se repete sempre. A Abby chega atrasada para todas as sessões. E esse comportamento, claro, começa a testar a relação terapêutica. Mas não é só um atraso, né? É um sintoma, uma manifestação dos esquemas dela. E olha só a resposta do terapeuta, que é a confrontação empática em ação, pura. Primeiro, ele valida o que a Abby provavelmente está sentindo.
Abby, sei que você pensa que estou com raiva. Depois ele nega a punição. Quero que saiba que não estou. E por fim, ele confronta o comportamento, mas de uma forma relacional, focando na perda para os dois. Apenas sinto pesar por não termos mais tempo para ficarmos juntas. É sutil, mas é extremamente poderoso. E agora a gente chega na nossa última sessão e talvez a mais reveladora de todas. Vamos virar o jogo e olhar para o mundo interno do terapeuta. Porque, afinal de contas, quem cura também é humano. Isso é algo que a gente precisa ter sempre em mente. Terapeutas não são imunes. Eles também têm seus próprios padrões, seus próprios esquemas, que podem ser ativados pelo que acontece na sessão. Eles não são uma tela em branco, de jeito nenhum. E a pesquisa, inclusive, aponta que existem 3 esquemas, ou seja, 3 padrões de vulnerabilidade, que são especialmente comuns entre os próprios profissionais de saúde mental. São esses 3 aqui. O de autossacrifício, que é aquela tendência a priorizar demais as necessidades do cliente acima das suas próprias. O de privação emocional, que é aquele sentimento de que as próprias necessidades emocionais não estão sendo atendidas. E, por fim, o de padrões inflexíveis, que é aquela pressão interna imensa para ter sucesso, para ser perfeito. Esses esquemas podem virar verdadeiros pontos cegos e atrapalhar o processo. O grande perigo é quando o esquema de um terapeuta bate de frente com o esquema de um cliente. Quando isso acontece, pode-se criar um ciclo de feedback negativo, é o que se chama de ciclo esquemático. É como se as vulnerabilidades dos dois se alimentassem, criando um beco sem saída na terapia. E como é que isso acontece? Geralmente é assim, ó. Primeiro, acontece alguma coisa na sessão, um gatilho. Isso ativa o esquema do cliente. Aí a reação do cliente acaba ativando o esquema do terapeuta. E pronto, começa uma escalada negativa que afasta todo mundo dos objetivos da terapia. Os dois ficam presos dançando conforme a música das suas dores passadas, em vez de focar na cura do presente. Tudo isso só reforça uma verdade que é essencial. Para um terapeuta, autoconsciência e autocuidado não são luxos, não são opcionais. São ferramentas de trabalho, indispensáveis para evitar o burnout e, claro, para continuar sendo um profissional eficaz. Isso tudo nos leva a uma pergunta final, uma pergunta muito poderosa que vem da nossa fonte e que serve para qualquer pessoa que está num papel de ajuda. A pergunta é: eu faria terapia comigo? É um convite para a gente se autoavaliar, né? Para olhar para dentro e pensar: a presença que a gente oferece para os outros é a mesma que a gente gostaria de receber? Fica aí essa reflexão bem forte para a gente encerrar a nossa análise de hoje.